Então, pessoal, como é que a criança com alergia alimentar não IgE mediada, ou seja, mediada por células, vai se manifestar? A gente vai entrar num grande número de doenças aqui que estão dentro de um guarda-chuva de alergias alimentares, tá? Então, existem várias manifestações clínicas. E vamos tentar, quando a gente for falar de alguma doença alérgica, especificar qual ela é. Então, ó, manifestação não IgE mediada, os sintomas não são imediatos, os sintomas são tardios. Eles demoram horas a dias para aparecer. As manifestações clínicas, elas podem ser gastrointestinais, como dor, irritabilidade, choro, cólica, gases, regurgitação, diarreia, que pode vir com ou sem sangue, constipação intestinal, perda ponderal ou parada do crescimento, flatulência, recusa alimentar. Então, os principais são esses gastrointestinais. Existem padrões clínicos distintos que são descritos neste documento. São 3 doenças distintas, né? Três padrões, vai. Primeiro, seria a dismotilidade digestiva induzida pela proteína alimentar. Então, a gente tem as regurgitações, os engasgos, a cólica, a evacuação amolecida, a flatulência. Então, uma alteração da motilidade do trato gastrointestinal. Tem a proctocolite alérgica, que é o sangue nas fezes. Tem a enteropatia induzida pela proteína alimentar e tem o FPAS. Então, vamos falar especificamente de cada um deles. Então, a enteropatia induzida pela proteína alimentar é uma síndrome de má absorção que vai acontecer pelo contato da proteína do leite, principalmente, né, ou de qualquer outro alimento, que vai levar a uma infiltração de linfócitos T na mucosa intestinal. Estou falando da enteropatia induzida pela proteína alimentar. Então, a gente tem uma alteração importante do intestino delgado com diminuição das vilosidades. E esse paciente vai ter síndrome de má absorção, atrofia velocitária, vômitos e uma má evolução ponderal. A maioria dos bebês que desenvolvem essa alergia alimentar, a enteropatia induzida pela proteína alimentar, eles vão se apresentar com diarreia crônica, vômitos, baixo ganho de peso, parece uma doença celíaca, tá? Distensão abdominal importante, perda ponderal. Então, uma criança que geralmente entrou em contato com fórmula infantil ou com leite de vaca e que se desenvolve dessa forma com essas alterações, tá? É importante que a gente tenha em mente que são crianças que vão evoluir de uma maneira muito grave da enteropatia induzida pela proteína alimentar e a gente deve, né, na investigação, considerar a retirada da proteína do leite para fazer o diagnóstico e o tratamento, tá? Geralmente, ela tem uma evolução transitória, né? Então, costuma ser transitória. Então, a doença melhora após a retirada do alimento da dieta e vai ocorrer tipicamente no primeiro ano de vida, geralmente nos primeiros 2, 3 meses de vida. E o principal alimento envolvido é o leite de vaca, tá? Então, essa é a primeira doença aí que a gente vai falar desses padrões característicos, né, das doenças alérgicas. A segunda doença é a mais prevalente, que é a proctocolite alérgica, que é o bebezinho que tem um aspecto plenamente saudável, completamente diferente da enteropatia induzida pela proteína alimentar. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é gordinho e tem sangue nas fezes. Ele pode estar tanto em aleitamento materno quanto usando fórmula infantil, e ele pode começar a sangrar tanto nos primeiros dias de vida como lá para o 3º, 4º, 5º mês de vida. Mas geralmente acontece nos primeiros 6 meses de vida, tá? E tem sangue nas fezes apenas. Essa é uma criança que a gente tem que avaliar muito bem qual que vai ser a conduta aqui. Porque se está em aleitamento materno exclusivo, a gente pode tentar fazer a dieta na mãe, né, de exclusão, para tentar fazer o diagnóstico, inclusive o tratamento, mas com algumas ressalvas, porque existem guias internacionais, existem outros estudos que falam que muitas vezes você não precisa fazer a dieta de eliminação na mãe
desse bebê que tem proctocolite alérgica, que está sangrando no cocô, porque esta patologia costuma ser benigna e transitória, diferente da enteropatia ambiental. Ambiental não, enteropatia induzida pela proteína alimentar. Então ela costuma ser benigna e transitória. E aí você não precisa tirar o leite de vaca, fazer uma dieta de exclusão da mãe, que pode, inclusive, levar à interrupção da amamentação, porque é muito difícil levar uma dieta dessas no puerpério, tá? Então, é um pouco controverso, mas aqui a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente faz a retirada, né, porque é um gerador muito grande de ansiedade esse sangramento, e existem também estudos mostrando que se você não controla o sangramento nessa fase de uma proctocolite alérgica, por mais que seja benigno, essa criança tem uma chance muito grande de lá na frente desenvolver distúrbios gastrointestinais funcionais, como síndrome do intestino irritável ou dor abdominal funcional. Portanto, nós optamos sempre por tentar tratar este paciente, tá? O outro grupo de doenças, que são as dismotilidades digestivas, aí a gente tem a doença do refluxo induzida pela proteína alimentar, e aí nós vamos, né, sempre pensar no refluxo, um diagnóstico diferencial importante aqui do refluxo ácido é a alergia alimentar, especialmente a proteína do leite de vaca. A cólica, então quando você tem um bebê com cólica, aqueles sintomas muito intensos de choro, irritabilidade, já fez tudo que você tinha no livro, né, já deu colides, colic calme, já botou no banho de ofurô, já fez ruído branco, tá todo mundo desesperado, você pode tentar retirar a proteína do leite de vaca para ver se o paciente, né, da dieta da mãe ou do bebê, para ver se essa criança tem alguma melhora. Constipação, mesma coisa, você pode tentar tirar a proteína do leite de vaca. Uma diarreia isolada, você pode, né, uma diarreia crônica e isolada, você pode fazer esse teste, porque podem ser sintomas de desmotilidade digestiva induzida pela proteína alimentar, tá? Lembrando que é tudo teste, ou seja, você tira e você coloca de volta, tá? Para ninguém ficar desnutrido aqui. E o outro mecanismo de doença, tem um videocast, inclusive, dedicado inteiramente para ele, é o FPAS, que é a síndrome da enterocolite induzida pela proteína alimentar. E o FPAS, ele pode ser dividido em agudo e crônico, né? Então, é uma reação imune não mediada por IgE, é importante lembrar, que envolve ativação de linfócitos T, citocina inflamatória, e o paciente que tem o FPAS agudo, ele não consome aquele alimento toda vez, então geralmente é uma criança maior, ou então um bebê que vai tomar uma fórmula infantil pela primeira vez. Eu tenho no consultório alguns pacientes que têm FPAS com ovo e com trigo, então comeu ovo pela primeira vez, o que aconteceu? Começou a vomitar loucamente, então são vômitos intensos e repetidos dentro de 1 a 4 horas após a ingestão do alimento alergênico. E esse paciente, esse é um critério maior, e esse paciente pode desenvolver palidez, letargia, hipotonia, diarreia depois de algumas horas da ingestão, hipotensão, acidose metabólica, necessidade de ir para o pronto-socorro receber soro na veia, e pode ser frequentemente esse quadro todo confundido com uma gastroenterite aguda ou até mesmo com uma anafilaxia, mas é importante lembrar que no FPAS não existe alteração de pele nem respiratória, é só gastrointestinal, tá? Então esse é o agudo. O FPAS crônico vai acontecer quando a criança é exposta de uma maneira contínua ou repetida ao alimento. Geralmente aquele bebezinho que está em fórmula infantil ou em fórmula de soja e mais raramente em aleitamento materno. E a mãe consome algum alimento constantemente. Essa criança que tem um FPAS crônico vai ter uma diarreia crônica, recusa alimentar frequente, vômitos esporádicos, perda ponderal, falha no crescimento, irritabilidade e hipotonia. Muito semelhante o quadro com a enteropatia induzida pela proteína alimentar. Mas aqui o FPAS, ela é uma enterocolite, então pode existir a presença de sangue nas fezes também dessas crianças, tá? Os alimentos mais frequentemente envolvidos no FPAS é o leite de vaca, soja, arroz, aveia, peixe, frango é importante no FPAS, e ovo.
Bom, o diagnóstico disso tudo vai ser feito através da história clínica do teste de provocação oral. E importante aqui, no paciente que tem um FPAS agudo, o tratamento, né, você vai, aquela criança que chega vomitando no pronto-socorro, você vai pegar um acesso venoso, fazer hidratação venosa, se for necessário, entrar com mão da centrona, uma medicação para controle de vômitos, e se em alguns casos mais graves, pode até fazer corticoide venoso, tá? E se você pensou em anafilaxia e fez uma adrenalina, não vai surtir efeito nenhum, porque não tem aqui manifestação mediada por IgE, tá?